Fala, Fala, contraditório! contraditórios! Tudo bem com vocês? PJ aqui e Delbrando de Souza também para mais um vídeo para o nosso canal, nosso querido canal, nosso filhinho, nosso bebê que está nos primeiros passos, Recém-nascido. recém-nascido, nosso canal Contradição, trazendo para vocês algumas contradições dessa vida ingrata, dessa vida que nós estamos aí vivendo, cada dia sofrendo, né, Idel, vendo com tudo que está acontecendo aí, mas estamos aqui para combater essas contradições. Fala, Sim. Idel, boa noite. Boa noite. E aí, contraditórios? Hoje a gente vai falar de música, né, Paulo? É isso aí. Tema que todo mundo gosta. Alguns têm alguns gostos duvidosos, né, mas vamos falar. Vai ser interessante hoje. Hoje vai ser interessante, interessantíssimo, porque a música, ela é uma linguagem universal. Eu considero a música como uma linguagem universal. É tanto que nós estamos em 2023, só que a gente pode acompanhar como era a vida da Europa na Idade Média através da música. O que eles gostavam de ouvir, obras que foram criadas naquela época. Então a música, para mim, assim, é uma das artes mais importantes que existe. A música construiu e destruiu nações, né? É verdade. Construiu e destruiu paixões, amores, trouxe paz, trouxe guerra. É isso aí. A música é a força de tudo. E pra gente começar... Infelizmente agora não tá tão bom assim, não, mas... estamos passando por uma triste decadência dessa arte tão bonita. Só que a gente tem uma mensagem aqui do Biquíni Cavadão. Uma mensagem muito importante sobre música e que a gente já quer começar para polemizar, começar com o pé na porta. Então vamos lá. Concordo plenamente com as palavras dele. Eu também concordo. Então, posso colocar aqui? Pode soltar. Quer deixar ele em evidência ou a gente pode ficar aqui no cantinho para assistir? Não, abre o vídeo. Abre o vídeo inteiro? Então tá bom, vamos lá. Muito boa noite, Fortaleza. É bom rever vocês. Que vocês todos aqui essa noite, todos vocês fazem parte de uma geração que, assim como o Biquíni, acredita que música se faz com a cabeça, música se faz com o coração, música se faz com a atitude. Aí, música não se faz com a bunda, não. Viva o rock nacional! Caraca! Rapaz, que voadora foi essa? E esse show aí foi incrível, filho. Logo depois da primeira música, ele vai e fala um negócio desse. Ele já começou... Isso em 2003. 2003, mano? 2003. Caraca. E pra você ver, né? De lá pra cá, o tanto de anos que eles estão lutando contra essa forma de fazer música, né? Que o pessoal tá fazendo atualmente. E se ele tá lutando desde 2003, pô, 20 anos se passaram aí, parece que a guerra tá sendo perdida pelas pessoas que sabem fazer música. Mas eu creio que a maioria ainda sabe o que é música boa. Ah, sabe sim. Eu acho que a mídia é que favorece os ruins. A mídia, a grande mídia, no caso, ela parece que ela favorece o que é ruim. Ela não favorece o músico bom, o artista bom, mas aquele medíocre. Mas é porque aquilo que é ruim é porque ele tá fazendo algo, como é que eu vou dizer, escandaloso. A mídia vive de escândalo. Seja a mídia jornalística, a mídia de entretenimento, vive de escândalo. Então, quando na época surgiu lá o El Chan com as dançarinas lá, sem roupa e tudo mais, era o que mais aparecia na TV e é o que mais chamava atenção. Tanto que o Bruno aí, ele fala que a música não é feita com a bunda, eu acho que é uma referência a isso. Provavelmente. Porque as bandas começaram a
mostrar pouco a sua inteligência na parte da criação e colocar muitas dançarinas ali para chamar atenção para aquele momento. Porque eles não passaram a vender a inteligência, a criatividade, eles passaram a vender a imagem. Eles esqueceram dos acordes e se preocuparam com os decotes, né? Isso, aí, ó. Vou fazer um corte com isso aí. Esqueceram dos acordes e focaram nos decotes. E realmente é isso que aconteceu. Porque quando a gente fala em música, a gente pensa em arranjos, a gente pensa em uma voz bonita, a gente não pensa em uma bunda lá dançando, se mexendo. Só que hoje, nos dias atuais, quando se fala em música, é totalmente contrário. A geração de hoje já cresce pensando que música tem que ter uma bunda balançando ali, senão não é música. Eles pensam que a música é a batida, né? Eles pensam que a música é a batida. O ritmo, a dança. E o TikTok tá aí, né? É, o TikTok tem pra... É tanto que o primeiro nome do TikTok era Musicali, você lembra? Aham. Depois que o TikTok mudou o nome do aplicativo, acho que comprou a empresa Musicali e mudou o nome do aplicativo. Mas então, Idel, o Bruno já começou aí com o pé na porta, falando uma verdade que dói e que é uma contradição do que está sendo pregado hoje em dia. E muitos vão falar que ele está sendo fascista, opressor. Muitos vão falar isso aí, só que é uma verdade. Infelizmente, uma verdade que a galera atual não vai aceitar. Mas, Idel, vamos partir para a parte 2 aqui da nossa pauta e mostrar para as pessoas o que é música, tá bom? Você lê ou eu leio? Você lê, você tem a voz melhor. Então, vamos lá, Idel. Cid Moreira aqui. Vamos lá. Música, de acordo com o dicionário online, música é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. Música é a arte de se exprimir por meios de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização e etc. Idel, o que a gente pode passar para as pessoas sobre essa definição de música que a própria internet nos dá? Essa definição aí é bastante técnica, né? Que define a música praticamente como uma ciência, né? Uma alquimia, algo que precisa de um certo preparo para ser feita, né? Sim. E não deixa de ser verdade. A música, ela tem que ter um laboratório, tem que ter uma produção, pré-produção, para ela ficar boa. Hoje parece que as músicas são feitas no micro-ondas igual um miojo. As pessoas sentam, vê o que rima lá, vê o que está mais dito na sociedade. Hoje em dia falam muito de bebida, né? De mulher, de traição, ostentação. Então, cada música leva a sua época e a sua geração, né? Sim. E aí que eu fico preocupado. Se o que a música expressa é a linguagem e os desejos, os anseios daquela geração, daquele espaço de momento, aquele tempo, aquela época, como que está a nossa sociedade hoje em dia? Se a gente for classificar, por exemplo, nos anos 70 e 80, olha as bandas que tinha naquela época. Se você vê a genialidade do Queen, por exemplo. Não. Sem igual. Entendeu? Você escuta as músicas deles, você fala, não, isso aqui é uma obra-prima, uma ópera moderna, é uma ópera com guitarras, músicas bem feitas, planejadas. E hoje? Trabalhadas, pensadas. Quando eles iam gravar CDs, eles se retiravam longe de tudo, se concentravam e ficavam lá até terminar aquela obra. Hoje em dia, eu garanto que os músicos não fazem assim mais. Hoje em dia, os caras pegam um celular, baixam um aplicativo, fica aqui, ó. Ah, fiz uma música. Meu Deus do céu. E se a gente voltar ainda mais no tempo, na época das músicas clássicas lá,
As eruditas. Beethoven, Mozart, Bach, olha os caras. Você escuta as músicas hoje em dia só com aquelas partes instrumentais. Se você ficar ouvindo e meditando, você consegue escutar coisas incríveis. Que hoje em dia a maioria desses músicos que tem hoje não consegue nem entender. Confundem barulho com som hoje em dia. É, realmente. Hoje em dia é complicado. São os discípulos do Skrillex. Você lembra do DJ Skrillex? O Skrillex ouvia um liquidificador funcionando, falava, não, vou fazer uma música daquele ali. É o que está acontecendo hoje. Hoje em dia não se faz música, faz barulho que vende. E parece que quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Verdade. Porque é lamentável. E aqui a gente não vai falar nome de banda, nome de música, para não ficar... Mas todo mundo que vai assistir vai saber do que a gente tá falando. A gente vai fazer um resumo geral do que está acontecendo, sem citar os agentes dos acontecimentos, né? E é em todos os estilos. Infelizmente. Entendeu? Não tem estilo bom e estilo ruim. Existe música boa e música ruim. Isso. Música bem feita e música mal feita. Outra coisa também, que eu acho que a gente pode deixar esse tema até mais para frente. Só que, às vezes, quando a gente reclama de uma música, de um cantor que está em alta por aí, ou de uma cantora, o pessoal fala que a gente está sendo preconceituoso por aquela opção da pessoa. Mano, que idiotice, velho. Mas isso aí vamos deixar isso mais para frente. O pessoal entender isso depois. Mas continuando sobre a música aqui, Del, quando você falou sobre as músicas, as músicas antigas, músicas eruditas, músicas clássicas, aquela época, a música passava realmente o que a definição que eu li aqui fala sobre música, que é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. Quando você ouve uma obra do Beethoven, quando você escuta, o que ela expressa ali? As músicas clássicas, sem falar uma palavra, elas vão expressar milhares de sentimentos e emoções diferentes e possíveis. A gente ouve uma que passa uma tranquilidade, aquela que passava no desenho da Warner. Cara, aquilo traz uma paz. Aí você tem aquela que passava no Cine Belas Artes, na abertura do Cine Belas Artes. Se eu não me engano, ela é do Vivaldi. Eu posso estar errado, mas acho que ela faz parte da Four Sessions. E aquela lá é a Winter. Ela é tão dramática, ela passa um drama, uma tensão, que você já sente que aquela música quer que você saiba que algo tenso vai acontecer. E como estava na abertura do Cine Belas Artes, você sabia que ele ia passar um filme muito tenso, muito interessante, um filme top. E as músicas, elas passam essas emoções. Aquela... Meu Deus, eu não vou saber se é do Tchaikovsky, que é aquela disparada. É uma música clássica, não é um fundo musical aquilo lá. É uma música que fazia sucesso naquela época. O Cancan. Olha a alegria que essas músicas trazem, cara. E hoje, se você for comparar essas artes, essas músicas de verdade, de antigamente, que não falavam uma palavra e transmitiam essas emoções pra gente, você pode juntar todas as músicas de hoje, que não vai transmitir 1% do que... Não tem o trabalho, não tem a emoção de 1% do que as antigas traziam. Porque hoje música não é feita para fazer a pessoa sentir alguma coisa. É só feita para vender. Eles perderam a essência, a espiritualidade da música. Hoje em dia eles só querem saber de lucrar. Ah, é uma música boa? Não. Mas é um hit chiclete? Ah, então vai vender. Então, possa... É porque hoje, eu creio que as produtoras fazem a música como um fim em si mesma. Só que o artista, por definição, o fim da arte não é a arte em si. O fim da arte é o sentimento que ela vai criar em quem está observando a arte. Sim. Então a música não é um fim em si mesma. A música é o fim. Ela
propõe a levar o indivíduo que vai ouvir a ter um sentimento. E esse sentimento é o fim que foi proposto pelo artista inicialmente. Sim. E inverteram isso. Agora as músicas são um fim em si mesmo, é só um número. É só mais um like no YouTube. E a gente tem vários exemplos de músicas que foram feitas para ter um fim na sociedade. Por exemplo, We Are The World. We Are The World, o intuito dela é que as pessoas se comovessem com a situação do mundo e procurassem uma forma de ajudar, de salvar. Aquela música que foi feita na época das diretas já. Aquela nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando. Essa música é muito mais antiga, só que foi utilizada naquela época para mobilizar as pessoas a lutar por ter o direito de escolher o presidente do país e ter eleições diretas, etc. Então, a música ela tem um fim, tem vários exemplos de músicas que foram criadas para levar a pessoa àquela finalidade, etc. E hoje em dia as músicas, como você falou, não tem esse propósito. Só o único propósito dela é ser uma música que vendeu, que lucrou, que teve milhões de views. E vai ficar uma semana ali nos hits e esse depois some. Não tem mais uma música marcante. Não. Quanto tempo faz que uma banda não cria uma Sweet Child O' Mine? Né? Que o cara começa a introdução, você já sabe que música que é. Verdade. Muitas vezes você nunca ouviu ela inteira, mas você começar, você sabe qual que é. Por causa da imponência, por causa do trabalho, por causa da criatividade daquilo. Verdade. Hoje em dia não tem. Fala uma música dos últimos 10 anos que se tocar você sabe qual que é. E assim, não tem essas músicas épicas. Hoje em dia não existe mais música épica. Só que a maioria das músicas que lançou nesses últimos tempos, para ser justo um pouco, a maioria das músicas que meu Deus, tá passando uma moto barulhenta aqui, eu perco meu raciocínio quando... A maioria das músicas que vão ser lembradas durante um tempo e que realmente passam uma mensagem interessante, nenhuma fala besteira. Você quer que eu vou citar 3 aqui? Vou citar 3 dos últimos tempos. Super Combo, Piloto Automático. É uma música que tem uma mensagem legal, que é aquela: eu devia sorrir mais, abraçar meus pais. É uma música que faz você pensar. O Trem Bala também, da Ana Vilela. É uma música também que faz a gente pensar na vida, faz a gente pensar no que a gente está fazendo com os nossos dias, faz a gente dar valor às pessoas de verdade. Mas não são músicas épicas. São músicas que se destacaram por não ser músicas, sei lá, promíscuas. Mas não são colocadas na prateleira dos épicos. Não. Tem as exceções, né? Nem tudo é ruim. Mas do jeito que a nossa sociedade anda, é bem difícil que elas, sei lá, vão resistir aos próximos 10 anos. Diferente do nosso próximo tema, que são as músicas antigas. As músicas antigas, né? Só pra gente colocar mais um ponto aqui sobre o que é música, o que torna algo uma música. A música é algo divino. Deus criou a música, Deus nos deu essa graça, essa bênção chamada música. E por quê? Porque assim como Deus, a música ela tem 3 partes que se tornam uma só. Sim. Não é? Que exatamente. É a melodia, a harmonia e o ritmo, tô certo? Sim. Você pode destrinchar um pouco sobre esse tema aí? Você falou exatamente. A música é um dos benefícios que Deus nos deu, que ele fez com o intuito da gente poder entendê-lo e louvá-lo. Isso. Por isso que é dividido em 3, assim como ele. E tem muitas outras coisas da criação que é dividido em 3. Mas como a gente está falando de música, essas 3 divisões da música, voltando ao tema, hoje não é respeitado. Hoje a música ou ela tem muito ritmo e pouca melodia,
ou ela tem melodia e não tem harmonia. Realmente. Então, é complicado. Mas é isso daí. Se a pessoa faz uma obra e ela é confusa, então ela não pode ser considerada uma música, porque não teve a harmonia entre os 3 elementos dela. Certinho, Del? Certinho. Então vamos para o próximo tema aqui do nosso vídeo de hoje. E o próximo tema vai mostrar pra gente, nós vamos destrinchar um pouco aqui sobre a qualidade que tinham as bandas antigamente e o que aconteceu, cara? O que aconteceu com as bandas de hoje? Nosso próximo tema é comparação das bandas antigas e atuais. Vamos lá. Você quer iniciar, Edel? Vamos iniciar pela que a gente começou, do Biquíni Cavadão? Vamos. Que quase todas essas bandas que a gente vai falar aqui tem algo em comum, que foi que elas viram assistir um show do Queen. Olha aí. E a partir disso ficaram impressionados com aquilo e decidiram fazer música também. Aí já começa. A gente tem que ter exemplos, né? E as crianças hoje, os jovens de hoje, o que eles vão ouvir para criar neles esse instinto de fazer música boa? Não é? É. Então eles viram, assistiram o show do Queen, o Biquíni Cavadão, lá nos anos 80, e decidiram fazer uma banda. Se reuniram o Bruno, o Álvaro, o Miguel. Em 83 começaram. Entendeu? E quem já ouviu o Biquíni Cavadão entende que os caras são bons. Os caras são bons mesmo. Letras boas, inteligentes, e como ele mesmo disse no vídeo do início, que música não se faz com a bunda. Faz com o coração, com a alma, com a paixão e com a atitude do músico. E se a gente for comparar com hoje, não tem uma banda referência hoje em dia. Principalmente de rock. Principalmente de rock. Uma banda que leva uma pauta. Porque as músicas do Biquíni Cavadão tem muitas músicas que tem cunho político, social. Sim. Entendeu? Eles não cantavam só à toa, eles estavam de olho na realidade do que estava acontecendo. E hoje não tem uma banda que faz isso. Hoje cada um está preocupado com o seu umbigo. Ninguém mais tem coragem de fazer uma música encarando o que está acontecendo, falando desses desmandos que está acontecendo no nosso país. E o Biquíni Cavadão, das minhas bandas favoritas nacionais, né? Sim. Que para mim os caras são incríveis. O paralelo que a gente tem com eles hoje, não tem. Não tem, cara. É difícil lembrar até uma banda mais recente assim que tenha passado uma mensagem interessante nas suas letras. Cara, não lembro. Não lembro. Não lembro também. De 2000 para cá, não tem. A maioria que tem começou antes dos anos 2000 e acabou ali antes de 2010. Restart não conta, gente. Restart não conta. Restart não. Cine também não. Pois é, cara. E essas bandas antigas, além de ter a referência do Queen, a gente tem a referência de outras bandas antigas também, como Scorpions, como... Cara, até o White Snake tinha umas músicas da hora antigamente. Igual a gente falou, os anos 70 e 80 foi uma época de ouro pra música, cara. Foi perfeito. Perfeito. A partir dos anos 60, né? Ali começou ali com Led Zeppelin, Jimi Hendrix, que é esse cara. Aí nos anos 70 já entrou Creedence, sim, né? There Strokes lá, né? Queen, dos anos 70.
Ixi, Só foi aparecendo. não, se a gente for falar banda aqui, esquece. Não, vamos parar de falar banda aqui, senão não vai dá pra falar, pô, tem o quê? Bon Jovi, Dire Straits, Van Halen, cara, tantas. Hoje é que não tem exemplo, antigamente tinha muito. Tinha muitos. Queen, pra mim, na minha opinião, o Freddie Mercury é, pra mim, a melhor voz musical, sei lá, que eu já ouvi. Pra mim é o melhor cantor do mundo, o Fred. Para mim, os 3 maiores artistas do mundo são Elvis Presley, Freddie Mercury e Michael Jackson. Não, esses aí são realmente... Porque cada um numa área diferente musical e cada um fez o seu melhor e dava valor à arte, acima de tudo. Eles não queriam agradar ninguém, eles queriam agradar a musicalidade que eles receberam. Sim. E o dom que eles receberam. O que eles fizeram da vida deles é problema deles. Aqui a gente está falando de música. Sim. E como músico, como artista, não tem o que falar desses caras. Né? Mas a questão volta, e hoje? E hoje, quem que aparece aí? Quem que é alguém que pode inspirar os jovens a fazer arte, né? Uhum. Fazer música. O que tem de monte é MC. Verdade. Né? MC é alguma coisa. Dos MCs. É a decadência total da arte, filho. Todo mundo fala de incentivo, Lei Rouanet, mas Lei Rouanet não ajuda ninguém. Lei Rouanet só deixa rico mais... A Lei Rouanet só deixa mais rico quem já é rico. Aham. Enquanto tem artistas aí nas garagens que tem o sonho de fazer algo grande, algo diferenciado, fica aí, ó, não consegue nada. Uma dica que eu dou para quem está assistindo a gente é aqui no YouTube mesmo pesquisar sobre as opiniões do Regis Tadeu. Ele é curto e grosso. Ele fala sem medo de desagradar ninguém. E ele não fala ofendendo o artista atual. Não. Ele fala defendendo a música, que é totalmente diferente. Uma coisa é eu desmerecer, por exemplo... Não vou falar nome aqui, não. Uma coisa é eu desmerecer os artistas atuais pelo que eles são. Mas outra coisa é eu defender a música mostrando que eles não cantam nada, que o que eles produzem não é música, que o que eles produzem não vai ficar para a história, é apenas um hit momentâneo que só está ali para ganhar dinheiro, enquanto isso eles não incentivam outras pessoas a produzirem música de verdade, aprender o que é música de verdade, e a gente vai vivendo aí com esse lixo tocando nas rádios e fazendo sucesso no YouTube. Outra coisa, Idel, a internet é uma maravilha. A gente está usufruindo da internet aqui para passar a nossa visão para as pessoas. Só que a internet também trouxe muita porcaria para os holofotes. Através da internet, hoje em dia, que é medido quem é bom ou ruim. Antigamente eram as rádios. E na rádio, meu filho, nos anos 90, se alguém... Anitta... fosse cantar naquela época, nas rádios, não ia passar, não. Luísa Sonza! Quem não conhece a história do seu Francisco? Né? Gastando moeda pedindo a música dos filhos. Né? Na rádio. Cara, então a internet ajudou muito a destruir também uma boa parte da música aí. E é lamentável. Nisso eu tenho que concordar com o Carecão. Uhum. Para isso a internet deu voz aos idiotas. Mas é. Né? Porque tem música que não tem como ouvir. Não, esse dia eu tava andando na rua, caminhando, passou um carro do lado tocando uma música que eu fico até triste de chamar de música, porque eu não sei qual adjetivo eu dar. Né? Falando uns absurdos, umas asneiras no meio da rua, assim, ó, e os caras achando bonito. O que tem de belo nisso?
Parece que o ser humano perdeu a noção do ridículo. Perdeu. Acha que tá abafando. E em questão dessas músicas atuais, eu tô desatualizado, porque eu só escuto música dos anos 2000 para trás. Eu também. Não Isso só, é realidade. Eu tô não falando só a as seculares. realidade mesmo. Eu também. Não só as seculares, mas eu também só as músicas gospel que eu ouço Também só a mesma antigas coisa, também. só as antigas. Porque vale a pena ouvir as músicas antigas. Pela qualidade, pelo zelo que eles têm nos arranjos. As músicas antigas te dá prazer em ouvir. As de hoje dá raiva. Você Sim, fica triste. E essa é a crítica aqui. Né? Voltem a fazer música boa, meu povo. Vamos voltar lá pro primeiro, lá no começo. Olha para trás, vamos fazer pegar as igual. Não tem. referências, né? É. Vamos imitar o que deu certo, o que fez sucesso de verdade, não apenas ficou famoso. Garanto que eu assino o Spotify se aparecer uma música boa. Né? Nova. Sabe quem me enganou há uns anos atrás? Eu pensei, pô, agora vai. Quem? O Scalene e o Malta. Eu pensei, agora sim, não, agora voltamos a ter rock de qualidade, pop rock de qualidade. Aí os caras vai e começa uns a largar a banda, outros a lacrar nas letras, aí não vai. Não, aí. Aí não vai. Esse é o ponto, né? Comparando as bandas antigas com as atuais. Antigamente, o foco era produzir uma arte musical. Que ia ficar pra história. Ia ficar pra história, não era voltado às pautas do momento, a defender as minorias. Não, era para criar arte, para falar sobre uma mensagem que transcendia isso aqui, a atualidade da época. Era algo que ia ficar para a eternidade, atemporal. Hoje em dia, não. Hoje em dia... E outra, as pautas também, quando a gente falou lá atrás, sobre as músicas que antigamente era usada para reclamar do sistema da época, mandar uma mensagem para o governo e tal, elas eram usadas sem medo de, vamos dizer assim, de repreensão, e era numa época de regime. Entendeu? Uhum. Quando os caras lançou lá a época do Mano do céu. Caraca, agora deu um branco aqui. Na época do Zé Ninguém, do Biquíni. Pô, tava saindo ali da época do regime. Ainda corri o risco. O Traje também lançou muitas músicas zoadas na época do regime. Inútil, né? Uhum. Cara, eles lançaram essa música nessas épocas aí, e aí vem aquela conversa. Pô, mas era uma época de ditadura, né, e tal, mas por que essas músicas passou? Por que elas chegaram até hoje? Porque entendeu? Se tornaram popular. Se tornaram popular, falaram a voz do povo, não ficou lacrando, não ficou procurando, sei lá, uma camisa para vestir. Eles queriam fazer a vontade do povo, não a vontade do bolso. E essa é a diferença dos cantores, dos artistas antigos para os atuais, dos atuais para os antigos. Hoje em dia eles caçam muita pauta. Eu preciso falar sobre esse grupo aqui, Paz e Amor. Não, pô. Exatamente. Arte é arte. Por exemplo, voltando no Queen, a Bohemian Rhapsody deles lá. Quando perguntaram do que ela fala, eles falaram que não falava de nada, mas falava de tudo. E é atemporal. É uma ópera aquela música. Daqui 100 anos vai fazer todo sentido ainda. Porque é uma obra de arte. Os caras colocou... Não foi feita para lacrar, não foi feita para nada. É uma música. Os caras colocou música clássica, os caras colocou coral, ópera e rock num trem só, velho. Os caras tem que ser gênio para fazer isso. Hoje em dia os caras não conseguem fazer a música do próprio gênero deles. Exatamente. Hoje em dia o cara fala, eu sou um cantor sertanejo, você vai ouvir a música do cara, só tem funk.
às vezes pega a música famosa do pai Né? e transforma no funk, né? Ai, meu Deus do Tá céu. acontecendo isso aí, minha gente. O Tá, próprio pai achando ruim, infelizmente. sai da aba do pai, meu filho, anda com as próprias pernas. Né? A pessoa, em vez de buscar o próprio sucesso, o próprio reconhecimento, quer nadar no reconhecimento de quem já fez a parte dele. Mas é isso aí, Idel. Infelizmente, essa é a comparação. Antigamente, o pessoal, as bandas antigas focavam em fazer música de verdade, não em lacrar. Vamos pro próximo tema? Eu acho que a gente adentrou no tema próximo sem notar. Né? É verdade. Ó. Ninguém sentiu. O próximo tema, pessoal, é o fim da criatividade. Vamos falar então sobre o fim da criatividade musical. E eu acho que nem precisa falar, só liga o seu YouTube aí, o seu Deezer. Pronto. Ele mesmo já vai falar. Então, Idel, começa para nós aí sobre esse tema. Sobre esse tema, eu queria falar de uma banda americana, Linkin Park. Nossa. Quem lembra quando ela começou, como ela surgiu, vai entender o que é criatividade. Hybrid Fury era o primeiro nome. Eu lembro até hoje, eu era adolescente, quando eu ouvi o primeiro, eu falei, meu Deus, que banda é essa? Que som diferente. Eles tiveram a ideia de misturar elementos do pop rock com o rap, né, o hip hop. Sim. E ficou aquela mescla e juntou também o new metal. E ficou aquele som moderno, pesado, entendeu? E ao mesmo tempo com nuances do hip hop. Então aquilo ali agradou muita gente, juntou muita gente de diferentes estilos. Sim. E revolucionou a música. Entendeu? Isso é criatividade, é fazer algo que ninguém esperava. Eles se juntaram e de alguma forma aconteceu isso. Isso é ser artista. Não é? Os caras, eles... Um paralelo hoje em dia de algo criativo na música. Algo novo, assim, que apareceu. Tem um tema, uma frase que os artistas usam que nada se cria, tudo se copia, não é? É. De fato, pode ser, sim, mas e aí? É porque o que o Linkin Park fez não copiou. Ele fez um Megazord ali do que já existia. Não tem paralelo o que eles fizeram. Hoje a criatividade... Não tem criatividade. Hoje é mais do mesmo. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Sem falar nas estragadas que eles dão, né? Põe todas as músicas é a mesma batida. Só muda a letra um pouquinho. Põe uns arranjinhos ali, outro diferente, muda só, inverte. E diz que é uma música nova, mas é a mesma coisa. Quem toca um, toca todos. Isso aí é visível. Quem tá assistindo pode... Comenta aí depois. Fala, não, tem uma banda aqui que é diferenciada. E se for, eu vou ouvir e viro fã. Não é? Porque é assim, a gente tá à procura de coisas novas. Sim. Tipo, na mídia você não vai achar os top. Você vai achar underground. Essas bandas que ficam no submundo praticamente. Sim. Que não tem apoio nenhum, não tem... Toca nos barzinhos, toca nos showzinhos lá, nas casinhas de show, mas é boa, tem banda boa ainda. Mas aqui a gente tá falando geral, a gente tá falando que alcança a massa. Porque hoje em dia o que alcança o povo é o que as grandes mídias divulgam. E elas só estão divulgando porcaria. As bandas que realmente, igual você falou, elas são underground, elas fazem show na noite, elas não estão em evidência.
Quem conhece, ele sabe que elas são boas, mas não tem aquela verba para poder divulgar para o mundo. E aí elas ficam escondidas. É tanto que... já vou meter política aqui. O governo passado tinha um projeto de usar a Rouanet para ajudar essas pequenas bandas. Tirar dos grandes artistas que já têm dinheiro e criar projetos para essas pequenas bandas. Que é o certo a se fazer, né? É o certo. Quem já tem sucesso já tem dinheiro. Eles não precisam de mais dinheiro. Eu preciso de 50 milhões para fazer um show ali. Mas você já não tem dinheiro? Você já não vai cobrar a entrada? Não vai cobrar o ingresso? Ainda precisa de dinheiro ainda? Então isso aí tinha que ser voltado para as pequenas bandas mesmo. Mas aí veio 2023, né? Veio 2022, ali, outubro, novembro. O que aconteceu, veio 2023 e o tabuleiro virou de novo. Eu queria falar uma questão sobre a criatividade. Falei. E sobre a mídia. Não, parece que ela abafa quem é bom. E não é só a mídia, é o sistema todo. Porque eu acho assim, o que está acontecendo é que eles estão tentando destruir a beleza das coisas. Eu creio, eu vejo isso. Tudo que é bonito, tudo que é bom, tudo que reluz, ela aponta para alguma coisa, certo? Sim. Que coisa é essa? O transcendente, né? O divino. Então, tudo que eles estão fazendo, eles estão destruindo tudo, e não é só na música. Você vê no Walt Disney as obras de fantasia sem cor, sem brilho, sem fantasia. As músicas ruins são levadas para cima e as boas são jogadas debaixo do tapete. Tudo que inspira o ser humano a querer algo além do que essa realidade fria que a gente vive, está tudo sendo abafado. Eu acho que tem algo além disso. Com certeza. Porque eu não acredito que eles gostam dessas músicas horríveis por gostar. Realmente, não, eu vou ouvir isso aqui, é bom, mas é uma bosta. Desculpa a palavra. Porque não tem como falar. Tem músicas aí na mídia que não tem como ouvir. E é dita como os popstar não existe. Tem alguma coisa além disso. Tem alguma coisa que está levando o mundo a viver nesse mundo de decadência, igual o Munhá, não tem? Esse mundo os espíritos do mal. Tem que ser ruim, que o ruim é bom, e tenta empurrar na nossa garganta que o que presta é o que é ruim. Que o bonito é o escuro, é o sem vida, é o sem alegria. Pra gente esquecer do transcendente. Porque quando você ouve uma música boa, e aqui deixa eu voltar no Queen de novo, que é uma banda que eu gosto muito, e a gente tá falando muito dela, vamos falar dela. É a melhor referência que tem. Existem muitas outras bandas que eu amo, que você escuta a música e você começa a ouvir cada acorde, cada arranjo, você sente o transcendente. Você sente a beleza naquilo que a pessoa está fazendo. Então isso te leva a refletir do quê? Não, o mundo não pode ser só isso. Eu vou arriscar aqui dizer que o mundo realmente acabou ou nos anos 2000 ou em 2012. O mundo acabou e a gente não percebeu ainda. Por quê? Porque dessa época para cá, o establishment, o sistema, focaram em destruir padrões. Exatamente. Padrões. O mundo passou milhares de anos construindo padrões de perfeição para todas as áreas. Um padrão de referência no cinema. Aquilo top, O Senhor dos Anéis. Veio aí essa nova geração. O Tolkien morreu, o Tolkien não escreveu mais nada. Vamos fazer algo baseado na obra do Tolkien? Vamos meter algo nessas histórias que o Tolkien nunca pensou em meter. E falar que é do Tolkien. A música. A gente passou anos aí, cara, desde a época
que os negros começaram a construir a música, porque tem muita gente que fala que a música como é que fala? Como é que é o tema que eles usam hoje, pô? É privilégio dos brancos, mas ninguém sabe que as músicas vieram majoritariamente dos negros. O rock, Exatamente. o hip hop, o rap, os negros, praticamente os negros criaram a música. O blues, o jazz, O tudo é blues, o origem jazz. negra. Então tudo vem da origem negra. Aí tá. O mundo passou esse tempo todo criando clássicos de música. Nós chegamos num padrão de excelência. Internacionalmente, era o rock dos anos 80. Aí chegou ali nos anos 90, uma parte mais eletrônica. E mesmo assim, a parte eletrônica dos anos 90 era uma música eletrônica boa de ouvir. A gente teve a época também do Eurodance, que deixou muita gente marcada com as músicas que faziam naquela época. A gente teve aí, vindo para o Brasil agora, teve o rock dos anos 80 no Brasil, o rock dos anos 90 no Brasil marcou demais. Início dos anos 2000, pop rock fazendo sucesso. A gente tem bandas que marcaram essa época, como Charlie Brown Jr., Raimundos. Foi uma época ali que a juventude começou a curtir música abertamente, principalmente o rock, o pop rock. Uma época que o jovem se sentia livre. E aí criou esse padrão de excelência. Aí vem... Não, eles têm um padrão. O que fugir daquele padrão agora vai ser ruim. Vamos quebrar esse padrão. Vamos acabar com os padrões do mundo. Vamos acabar com os padrões do Brasil. Vamos acabar com os padrões de excelência. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando acabar com todos os padrões. E para não fugir do nosso tema aqui, o fim da criatividade acontece por causa disso. Eles acabam com a vontade da pessoa estudar. Assim, não é com a vontade da pessoa estudar, né? Com a vontade da pessoa ter um estudo de qualidade. O estudo é uma porcaria. Eles acabam com as referências históricas. Eles acabam com vários fatores que constituem o cidadão. E se o cidadão não tem uma mente com referências boas, ela vai virar uma pessoa sem um padrão de qualidade. E vai acabar fazendo essas músicas que a gente tem hoje. Que é uma música sem história. Ideal, você lembra, pô? Os CDs de rocks eram álbuns que todas as músicas faziam parte de uma história. Cara, como é que é o nome daquela banda lá que é o Hangar, pô? O Hangar. Que eu gosto demais daquela música que tocava no Cabal, que eu falei pra você. Eu esqueci o nome dela agora, cara. Rise of Your Conviction, alguma coisa assim. Cara, e aquele álbum do Hangar é uma história todinha, né? Exatamente. Narra a história do psicopata. Olha aí, cara. Hoje em dia, mano, não tem essa criatividade para você fazer um álbum elaborado. Hoje em dia você não tem a criatividade de você fazer uma música pra pessoa pensar. Ó, tem banda que antigamente, hoje em dia eles estão bem lacradores, mas antigamente faziam uma música pra gente pensar mesmo, tipo o Titãs, o Epitáfio. Cara, o Epitáfio é uma obra de arte. O jovem de hoje deveria ouvir Epitáfio para pensar que deveria ter pensado mais, estudado mais, ver o sol nascer, ver a beleza do mundo. E é isso que está acabando com a sociedade. A falta de incentivo para as coisas boas, a quebra dos padrões. Aí a pessoa não consegue pensar numa sequência de 10 linhas de rima, faz um negócio lá de qualquer jeito e fala que é uma música. Cara, acho que eu desabafei agora, porque... Você desabafou? Acho que eu desabafei. Não, porque eu não aguento mais, mas bicho. tá certo. Essa é a ideia mesmo. É isso aí que tá acontecendo no mundo. Então, a arte perdeu o valor para eles. Perdeu. Cultura. Para eles, cultura é só algo a ser usado politicamente. Verdade. Já a música é usada para comprar apoiadores, né? E a música, sendo ela uma das artes mundiais, universais,
ela é algo que faz parte da formação de um cidadão. Faz. Se você coloca uma criança para ela ir ouvindo uma música que não presta, ela vai crescer pensando que aquilo que está falando na música é certo, ela vai fazer. Agora, se você coloca a criança ouvindo músicas que falam sobre amor, paz, crescimento, evolução, ela vai crescer se inspirando a querer ser melhor. Mas, como diz o tema aí, o fim da criatividade, acabou-se. A gente está no fim não só da criatividade, mas no fim da música. Vamos pro próximo tema ou você quer concluir isso daqui? Não, tá perfeito. Esse seu desabafo aí falou tudo. Deixa eu desabafar, vou fazer um corte com esse desabafo aqui. Então tá, vamos pro próximo tema? Vamos. E esse tema realmente bem frequente nos dias atuais. Isso aqui tem que voltar na frase do Bruno. Verdade. A banalização do corpo na performance musical. Esse é o nosso tema de agora. Vamos lá, Idel, começa aí. Quem nunca assistiu o programa do Gugu nos anos 90? Já entendeu. Oi, ó! Com vocês! Como diz o Bruno, música não se faz com a bunda. Mas hoje em dia parece que faz. Porque tudo tá mostrando isso, né? Pouca música mais preocupado com as dançarinas do que com a performance vocal, no caso. Né? E o Bruno, naquela frase dele, ele tem um duplo sentido, né? A música não se faz com a bunda. Tanto na parte que a música ela tem que ser algo feito de forma inteligente e não cagado. Exatamente. Não de qualquer jeito. E também a música não se faz com a bunda porque a música ela é cantada, ela é expressada. E não apenas dançada ou sei lá, tira a roupa aí. Não é isso aí. A música ela é feita com... Cara, a música, a gente falou lá no começo, a música tem a ver com som, não com rebolado, não com requebrado. Tem a ver com sentimento, né? O sentimento. Com aquilo que vai inspirar no outro. Sim. Ó, campainha. Ou é o micro-ondas? Campainha. Não, agora parece que acabou a sessão. E outra coisa. A dança, ela tem que agradecer muito a música. Sim. Porque sem música não tem dança. Não tem. Eles criaram o sapateado, mas haja paciência para ficar ouvindo sapateado. O sapateado é uma dança que faz música. É. Mas é percussão de pés. Para você ver a importância... Nossa, Idel, é incrível a música, cara. Pra gente ver a importância da música, você pega uma parte muito emocionante de um filme, uma cena bem marcante, tira o fundo musical, deixa só a cena. Acabou. Então a música ela é importante em todas as outras artes. Menos na pintura e na escultura, né? Mas em todas as artes que dependem de algo, como é que eu vou dizer, movimento, visual, essas coisas. Isso, de estímulo. A música é importantíssima. A música traz, sim, um contexto, né? Isso. E a questão do corpo, a gente teve... Às vezes o pessoal pensa que a gente está sendo preconceituoso com a dança. Só que teve uma época que você dançava, tal, tinha lá o Backstreet Boys, cantava e dançava, tinha uns negocinhos legais. Só que quando chegou a parte da nudez, que começou a aparecer as mulheres seminuas dançando, El Chan, né? Vamos falar logo, período El Chan. Quando começou o El Chan, aí a coisa deslanchou de vez. Foi uma derrocada. Porque os caras, vamos falar logo a verdade,
Os caras naquela época não iam lá para ouvir o compadre Washington e o Beto Jamaica cantar. Claro que quem queria Eles ver iam o lá pra ver a Jacaré lá. Carla, né? Eles iam lá para ver a Carla Pérez e a Sheila Carvalho. Exatamente. Então, a música passou a ser mais visual por causa das dançarinas. Assim se tratando aqui do Brasil, né? Dessa questão. Eu não sei lá para fora. Mas aqui no Brasil, esse período dessas bandas, Tchacabum, que veio depois, outras bandas de pagode, axé, que começou a colocar as mulheres peladas lá para dançar, a mobilização era mais para a questão visual do que musical. E aí, justamente nessa época, você começa a perceber que as letras só vão caindo de nível. Vamos lá para uma frase aqui rapidinho da música daquela época. Olha só a qualidade musical. Vou comparar duas letras aqui. Vou só pegar aqui. E aí a galera que está em casa vai entender o que a gente está falando aqui. Vamos lá, peguei a primeira referência aqui. Na boquinha da garrafa, vamos lá. No samba ela me disse que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me disse que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar. Pô, tô me sentindo uma cozinha. Uma culinária tá ralando ali. Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Desce mais, desce mais. Bicho, ó, pra ser sincero aqui, vamos lá, pessoal. Não vou que buraco escuro tiraram essa letra. Eu não vou ser hipócrita aqui, pessoal. Eu era criança, eu dançava essas músicas tudo. Só que aí tem a diferença de quando você é menino e quando você cresce. Você começa a pensar. Aí você começa a analisar as coisas, não é assim. Mano, olha só. Vamos comparar agora com essa daqui, ó. Vamos lá. Atenção, meus amigos. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que eu entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Você viu o nível, cara? Não, tem comparação. Mano, olha isso aqui. A parte que eu mais gosto dessa música aqui. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Cara, isso aí pra um pinga é uma letra. Mas é Renato Russo, né? Aí não... Então, aí entra a nossa parte da questão musical. Se a gente pegar ali no contexto dos anos 90, El Chan tocou muito mais que Legião Urbana. Bem mais. Por causa da questão visual. Porque era uma música banalizada. Quando a gente fala banalizada, pessoal, não fica levando para o lado muito ruim assim da palavra, mas banalizada por quê? Porque você está violando ali a essência da música. E está colocando um artifício que vai se destacar mais do que a música. E aí banalizou a música com excesso de corpo humano mostrado ali. Sendo que, quando você vai falar em música que transmite uma mensagem, que vai tocar você, etc., é algo que tem que fazer você pensar aqui, ó. Essa música do Legião Urbana faz você pensar muito mais em sociedade, em vida, do que na boquinha da garrafa. Uhum. Então essa é a banalização por causa da performance corporal. Pode continuar, Idel. Não, para mim, esse exemplo aí já foi perfeito. Você tá deixando para eu finalizar os negócios, pô? Claro, tá pode certo. acrescentar, pode acrescentar. Por exemplo, vamos acrescentar. Procure nos clássicos que a gente falou, nos épicos. Procure em Elvis Presley. Procure em Queen. Procure em, sei lá, Scorpions. Procure lá uma exposição corporal maior do que a qualidade musical. Não vai achar nunca.
É, porque eles davam valor na música. É, rapaz. A gente pega esse tema aqui pra falar, eu acabo ficando triste. De fato é triste. Então vamos desaguar logo de onde dá tudo isso daí? Vamos que essa aqui Aí que é o problema, né? Essa aqui é especial para a nova geração. Não é um ou outro. Né? Infelizmente, hoje em dia, a maioria tá assim, né? Infelizmente. Então, partindo para o próximo tema, que é, como você disse mesmo, é a explicação de tudo que está acontecendo. O excesso de hits ruins. Vamos lá, Idel, pode iniciar. Esse tópico aí é interessante, porque se você abre o Spotify aí agora, procura lá músicas novas, vai aparecer um monte de música. E música que semana que vem não existe mais, vai ser outra no lugar. E isso é toda semana. Só que quando você ouve a música, parece sempre ser a mesma. Porque é aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Corta, muda isso aqui, abaixa aqui, ergue ali, mas é a mesma criação. Não tem um trabalho de produção, pré-produção. E feito para ter views, para fazer propaganda, para ficar no TikTok, para virar dancinha. Mas como a gente está falando de arte, e a arte tem o papel de inspirar os outros, em uma semana dá tempo de uma musiquinha dessa fazer algo? De bom, pelo menos, eu tenho certeza que não. Porque os jovens de hoje não conseguem refletir em nada em menos de uma semana. Né? Entendeu? Isso é claro. Eles não têm... Você pergunta para uma criança hoje, um adolescente, qual que é a sua música favorita? Ele vai falar 20, mas não vai falar. Vai falar 20 músicas diferentes, mas não vai ter uma que ele fala, não, essa aqui eu ouvi, essa aqui vai ficar na minha playlist a vida toda. Eu tenho música no meu celular que tá no meu celular há 20 anos. Desde quando inventaram o MP3, eu tenho elas em MP3. Entendeu? E eu ouço todo dia. Sempre que posso, eu ouço. Porque é as músicas que marcaram a vida da gente. Hoje os jovens não têm isso mais não, filho. Lamentável. Triste. Que expectativa tem um jovem que não tem uma paixão? Não tem uma fonte de inspiração? Vai ser o que da vida, gente? Eu fico preocupado. E sem falar que um pouco é falta de pensar. As pessoas hoje em dia, elas não leem, elas não pensam, e por isso elas acabam sendo induzidas para onde o sistema quer levar elas. Porque se a pessoa pensar, ela vai entender o seguinte: bom, vou ouvir essa letra aqui, vamos ouvir a música que tá fazendo sucesso? Vamos. O que ela tá falando? Ela tá falando que a mulher é uma cachorra. Que o amigo traiu a outra ali, pegou a mulher do amigo. É isso que a música tá falando? Por que eu gosto dela? Por que ela tá na minha lista? É isso que eu quero pra mim? É essa mensagem que eu quero absorver? O pessoal acredita tanto em energias, milhares de energias, mas não presta atenção na energia ruim musical que ela tá absorvendo. Agora você pega, por exemplo, uma das melhores músicas do mundo, que eu tava lendo aqui, Nothing Else Matters. Cara, eu tô lendo aqui no site Rádio Rock, para Elton John, Elton John, cara. Para Elton John, Nothing Else Matters, do Metallica, é uma das melhores canções de todos os tempos. Aí você vai ler a letra da música, você vai ouvir a música, vai ver o arranjo, você vai pensar, se você pensar, se qualquer ser humano do planeta pensar, vai falar, realmente, uma letra bonita,
falou comigo, tá passando boas mensagens. É só questão de pensar. Por exemplo, o excesso de hits ruins. Depois que inventaram o Lepo Lepo, porque foi ali que a gente descobriu o que é um hit chiclete. Ele tem sempre o mesmo padrão. Como é que é a ideia? O padrão da música chiclete, ela tem... Meu Deus, o pessoal tinha falado como é que eles fazem o hit chiclete. Ele tem 3 acordes só, eu esqueci como é que fala lá. Eu não vou saber explicar aqui. Mas toda música chiclete, ela é igualzinha. Ela tem o mesmo tempo. É o padrão ali de música de ninar. E é por isso que faz sucesso e todo mundo usa. Porque hoje em dia eles querem que a música faça sucesso. E a caneta azul? É tipo caneta azul. Mas o caneta azul foi mais a força do meme do que o próprio esforço do Manuel Gomes, né? Mas é tipo isso aí, tipo o Lepo Lepo, tipo as músicas lá do começo, lá da Anitta, da Luísa Sonza, do Pablo. Eram umas músicas que tinha sempre o mesmo tempo musical ali. E aí fica grudado na cabeça da pessoa. E é por isso que vem o excesso de hits ruins. Porque o produtor, ele pensa o seguinte: para que eu vou perder meu tempo? Meu intuito é lucrar. Meu intuito é ganhar dinheiro. Hoje em dia ninguém tem o intuito de ficar marcado na história como um bom exemplo. O intuito hoje é ganhar dinheiro e gastar com agora. Só pensa no agora. Então, para que eu vou me esforçar trabalhando num hit mais difícil, se eu posso fazer vários hits com o mesmo tempo de produção, hits chicletes que vão vender rapidamente, que vai colocar lá no YouTube e vai dar 1 milhão de views em um dia. Por isso que tem esse excesso de músicas ruins. Porque eles só fazem mesmo com o intuito de vender. Não quer nem mensagem eles querem passar. O último funk que eu ouvi, que passa uma mensagem legal, ninguém fala dele mais. Que é aquele que fala... Tem até o Alok envolvido lá, passa uma mensagem do... Eu vi um monte de vídeo de policial reagindo àquele funk, os policiais choravam. Porque fala É claro que é um monte de hipócrita que tem ali, né? Os caras que tá cantando ali é um monte de hipócrita. Porque eles falam, não, vamos juntar aqui e fazer uma música bonita pra conscientizar a galera, mas daqui a pouco tá falando de roubo, de vítima da sociedade, de cheirar um pó e tal. Mas a música ficou bonita. Passou uma mensagem interessante. Mas, falando dos funks, os que mais existem só fala besteira. O sertanejo hoje, que eu não considero mais sertanejo, longe de considerar o universitário como sertanejo, só fala besteira também, só fala de cachaça e traição. Então, e é isso que bomba nas rádios. Infelizmente. É isso que bomba nos grandes centros. Não é isso aí, Del? Exatamente. A Jai tá latindo aqui, ó. Ah, não, acho que ela tá com raiva também das músicas de hoje. Ela quer compartilhar o pensamento dela. Mas isso aí, essa avalanche de hits ruins, músicas ruins, é o que eu me preocupo, porque aonde vamos chegar? E esse é um gancho para o próximo tema. Ninguém sentiu. Esse é o próximo tema aqui desse vídeo. Aonde vamos chegar? Com tudo isso aí que a gente já falou nesse vídeo, com todos esses pontos que nós citamos e analisamos, numa visão pessoal, porém, se você pensar um pouco também, você vai notar que é verdade. Aonde vamos chegar, Idel? Primeiro, quem tá assistindo, tire suas próprias conclusões depois, né? A gente só tá dando a nossa opinião aqui, mas se você olhar pela janela um pouquinho, parar de querer aceitar tudo que vem por aí, você vai entender que essa é a realidade, que tá tudo indo pro ralo. Mas, graças a Deus, os clássicos nunca vão sumir, é eterno. As músicas ruins passam. As músicas ruins somem.
deixa uma marquinha aqui que só atrapalha, mas os clássicos estão lá no topo. E sempre que você quiser voltar a ouvir música de qualidade, você vai achar. Não é? É o lado bom da internet. A não ser que nós passemos por um momento em que os poderosos façam aquela famosa censura e reescrevam a história. Aí ferrou. Aí ferrou. Então, ou você aprende a tocar para recriar as coisas que já foram feitas, ou você vai perder a grande oportunidade de conhecer arte de verdade. Conhecer música de verdade. Música inspiradora. Mais pra frente a gente faz vídeos específicos de bandas, né, Paulo? Isso. Aí a gente fala das músicas em si, do que elas fizeram, da diferença antes e depois delas. Por exemplo, o Queen, novamente. Né? Quantas músicas deles que existem antes e depois daquela música? Eu tava pensando nisso esses dias. Eu ia pedir para você fazer os roteiros, aí eu fazia a narração, contando história. Eu queria contar a história do Skillet. Skillet, legal. E onde a gente vai chegar? Porque um mundo sem arte é triste, escuro. E como já foi dito antes, é só você notar que eles estão tentando tirar a beleza das coisas. Hoje em dia, o que brilha, o que é belo, está sendo ignorado. Estão chamando de retrógrado, né? Ultrapassado. Não. O que é antigo é bom. A gente tem que ver onde que o elo se quebrou, onde foi o momento que quebrou isso, a ligação do futuro para o passado. Né? Verdade. A gente não pode esquecer das lendas antigas, não pode. Daqueles caras que fizeram, lutaram para ter. Né? Eu falo com os meninos da escola que eu tô dando aula lá, que eles têm tudo ali na mão e reclamam, eu tinha que atravessar a cidade para aprender. Né? Né? E é assim. Mas onde que a gente vai chegar, será? Será que isso vai parar? Será que vai mudar? Será que vai ter um ponto assim de reflexão e todo mundo vai falar, não, chega dessas... Vamos voltar a fazer algo encantador? Seria bom, né? Com certeza. Eu acho que vai chegar um ponto em que as pessoas que promovem a desordem de tudo, de todas as artes, principalmente na música, que é o nosso tema de hoje, vai chegar um ponto que elas vão começar a sofrer por causa do que elas fizeram. Elas vão começar a sentir o peso das escolhas delas. E aí elas vão querer fazer alguma coisa para retomar aquele padrão de beleza musical, artística que a gente tinha antigamente. Aí vai ter um longo e doloroso processo de reestruturação, de restauração do que foi destruído. Aí vai entrar aquelas pessoas, os remanescentes. Aí os remanescentes vão entrar em ação. Por exemplo, para quem não sabe, nós temos aqui junto conosco na nossa live, meu parceiro de vídeo, um baterista, conhecedor de muitas coisas, muitas artes, conhecedor da história. Esse cara aqui toca bateria pra caramba. Então, vai chegar um tempo em que aqueles que lutaram para destruir a música vão pedir ajuda de pessoas como o Idel. Ah, me ajuda aqui. Pô, não aguento mais ouvir música ruim, vamos fazer música boa. Vamos fazer um projeto aqui pra gente restaurar os padrões musicais. Chega de tu-tchá, tu-tchá. Vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio mais trabalhado. Vamos colocar numa música só um pouco de ópera, um pouco de rock. Fazer aqui um Bohemian Rhapsody um pouquinho mais atualizado, um 2.0. E eu acho que é isso que vai acontecer. Porque é como você falou, Idel, lá no meio do nosso vídeo.
Não é possível que essas pessoas ouvem essa música e falam, nossa, amei, lindo. Eles Eu acho que aplaudem com tanta falta de graça. né? Eu acho que eles ouvem e falam, é sério, cara, que, pô, é dinheiro que tá chegando. Eu tenho que aguentar isso, tenho que aturar isso aí. Acho Garanto que quando chega em casa, esses produtores escutam Queen. com certeza. Chega em casa, põe o Snake. Eles vão lá e colocam Bon Jovi, para desintoxicar a mente. Naqueles vídeos que eles fazem pra família, eu duvido que eles colocam lá uma música dessas atuais. Quando o cara que promove essas músicas ruins de hoje vai fazer um vídeo romântico pra esposa, ele coloca Always do Bon Jovi. Exatamente. Ele coloca numa noite romântica dele com a esposa dele, ele vai ouvir Crazy do Aerosmith. Mas é isso, eu acho que o ponto que nós vamos chegar, pensando de uma forma positiva, é que as pessoas que promovem as músicas ruins vão dar um basta e vão tentar reestruturar aquilo que eles destruíram. Mas pensando de uma forma negativa, só vai ter idiota no mundo e não vai dar para restaurar nada. Vai continuar assim. Né? Os remanescentes não terão voz. E o que você acha, Del? Onde é que nós vamos chegar? Eu penso assim como você, porque ou vai chegar um momento que vão cansar a própria população, o próprio público vai falar, não, eu não aguento mais ouvir a mesma coisa sempre. O que dá para fazer de novo? Aí vai aparecer alguém que vai apresentar coisas novas, mas que remetem à qualidade do passado. Sim. Esse seria o mundo ideal, né? Mas como a gente não vive no mundo ideal, vive no mundo real, talvez não aconteça. Mas isso eu não desejo. Bons exemplos no mundo não faltam. Não. No a história passado, tá cheia. Mas é isso aí, a gente vai chegar nesse ponto. Sim. E uma coisa que a gente tem que pedir para quem nos assiste é para compartilhar coisas boas. Compartilhe conteúdo de qualidade. Pesquise essas bandas que a gente falou, né? Pesquise. Pesquisa lá o Regis Tadeu que eu falei. Pesquisa quem é Queen. Talvez você é jovem e está assistindo isso aqui. Pesquisa quem é Queen. Pesquisa quem é Legião Urbana. Pesquisa Engenheiros do Havaí, Biquíni Cavadão. Pesquisa esse povo mais antigo. E aí você pega, coloca uma letra atual e uma letra desses caras. E leia. Qual que te traz uma sensação de paz? Qual que eleva o seu espírito? Qual que te deixa mais feliz? Qual que mexe com a sua alma e não com o seu corpo? Mas é isso aí, cara. As pessoas têm que buscar referências boas, pesquisar e compartilhar coisas boas. A gente não pode querer que o mundo seja colorido se a gente só manda preto e branco para eles. E você, Ideal? E a gente comenta aqui tudo, mas a gente quer que vocês sejam livres. Sim, com certeza. Não ouça o que a gente fala e vamos ver se é verdade mesmo. Né? Isso aí. Aqui é a nossa opinião, né? A gente só tá espalhando o que a gente acha. O que a gente vê do mundo, porque tá feia a coisa. Tá. Faz muitos anos que eu não ouço uma música nova boa. Tipo no padrão daquelas dos anos 90. Você escuta e fala, rapaz, os caras parou pra fazer essa música. Pensaram em cada acorde. Pensaram na letra, na mensagem que quer passar. Agora não tem mais isso. Por isso que a gente se preocupa. Que a arte é importante para inspirar, para dar esperança. Entendeu? Então, pesquisa lá, povo. Ideal, antes da gente finalizar, eu quero que você recomende uma música para quem nos assistir até o final, escutar e pensar e refletir. Uma música. Nacional ou internacional? Então tá, duas músicas, uma nacional e uma internacional.
Nacional Janaína, Biquíni Cavadão. Muito boa. Daí você lê a letra e depois pesquisa a história dessa música. Como que eles escreveram. É interessante a história por trás da música. E a internacional Tem tem tantas. Tem uma que é a que você mais gosta do cantor e que você sempre falava, quando a gente ouvia, você fala, não, essa parte aqui é top demais. Vixe, mas tem tantas que eu penso assim. Aquela vou falar o cantor. É uma do Michael Jackson. Você sempre elogia ela quando ela tocava. Man in the Mirror, legal. Isso, essa daí. Um Homem no Espelho. Top. Essa daí também tem uma letra bonita. Ela tem. Faz pensar. Pode ser essas duas. Ouça e reflita. Sim. Comente nos comentários, né? Eu vou recomendar aqui também. Eu vou recomendar a Nacional para as pessoas ouvirem. Tempo Perdido, do Legião. Que é uma música que eu gosto demais. E quando eu vejo que eu tô parado no tempo, assim, eu ouço ela e falo, caraca, o tempo tá passando mesmo, vamos acordar, vamos produzir. E a internacional que eu vou recomendar a que a gente mais falou aqui no vídeo, a Bohemian Rhapsody. Porque ela é uma obra de arte, cara. Ela tem uma história dentro dela. Ela tem vários estilos juntos ali. Ela começa com aquela melancolia e tal. Aí tem a evolução. Outra coisa, as músicas de hoje não tem evolução. Você sempre fala isso. É tudo direto ao ponto. Aí a Bohemian Rhapsody tem isso, cara. Tem todos esses aspectos aí. Aí tem o auge, tem eles cantando em coral ali e tal. Aí tem o rock, mano. Não, mas tem várias também. November Rain, do Guns, mano. Qual é o Patience? Tem várias, mano. Só fala assim, Google, uma música boa dos anos 80. Ih, vai aparecer milhões. O Google vai falar assim, peraí que tem muito aqui, peraí, calma lá, eu tô tentando achar uma aqui, mas todas são boas. Mas é isso, galera. E aí vocês comentam aí o que vocês acharam desse episódio. A gente falou bastante, colocamos aqui nosso ponto de vista e algumas contradições dessa empresa da música, que não produz música hoje em dia, produz hits. Né, Idel? Exatamente. É o nosso ponto de vista, hein? Yes, é o nosso POV. Não precisa concordar com tudo, não, mas comente aí. Dê ideias, né, sobre vídeos, sobre assuntos. Isso, temas. E é isso aí. Idel, suas considerações finais para a gente já partir para o encerramento? Não, só quero agradecer a você, Paulo, novamente, por estarmos juntos nessa empreitada. Opa, tamo junto. Falando o que a gente gosta e tentando inspirar os outros, né? É isso aí. E agradecer a todo mundo que assistiu, vai assistir, comenta, curte, compartilha. Assim somos nós, simples, mas com amor. Valeu. É isso aí, valeu, Idel. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer a você que comentou, que vai comentar, e que vocês pudessem nos ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando o nosso conteúdo e dando ideias para próximos vídeos, assim como o Idel disse. E é isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, até a próxima. Quem sabe trazendo um tema que vocês comentaram e que vocês escolheram. E nos sigam nas redes sociais, vão estar aí na descrição. Muito obrigado a todos, valeu, Idel. Valeu. Valeu.